E hoje, nesse dia relevante, temos o prazer e a honra de receber aqui, durante os próximos 30 minutos de almoço de negócios, o economista-chefe da Nômade, o Danilo Igliori, que participa mais uma vez do nosso Almoção de Negócios. Danilo, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, Vinícius. Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, é sempre uma alegria imensa contar com o seu conhecimento, o espaço na sua agenda, aqui dentro da programação da TC News e do Almoço de Negócios. Confesso, Danilo, que os assuntos que nós vamos abordar agora são assuntos de curtíssimo prazo, no sentido que são notícias que acabaram de ser divulgadas. Mas não tem como a gente fugir disso. Você certamente está acompanhando aí, desde o início da tarde, a possibilidade cada vez mais intensa de um acordo comercial entre Estados Unidos e União Europeia. O presidente americano já divulgou um acordo relevante também com o Japão, outra importante economia do nosso planeta. Dá para dizer que até agora, ou que depois desses acordos, Danilo, o presidente Donald Trump começa a sair vitorioso do que eu vou chamar aqui de guerra tarifária que ele impôs ao mundo, ou ainda é cedo para cravar isso, Danilo? Olha, eu acho que ainda é cedo para cravar que temos uma vitória final nesse processo todo, até porque a gente ainda não sabe direito, né, os detalhes, não só do que está sendo negociado, mas também o que pode vir pela frente, né? Vamos lembrar que os Estados Unidos, o presidente Trump, melhor dizendo, disparou, né, tarifas, aumento de tarifas por todo o globo. Agora, por outro lado, é muito importante, sim, positivo, vamos dizer assim, para a nova administração americana, que acordos com duas economias muito importantes sejam fechados hoje, né? O Japão parece que já está fechado mesmo, né? Caiu de 25% para 15%, e a União Europeia tudo indica que está indo para o mesmo nível, né? Acho que mais um pouquinho aí a secretária de imprensa vai anunciar exatamente isso. Então sim, tem avanços muito importantes, e eu diria que assim, mais do que uma vitória do Trump, acho que é um alívio para a economia global, né? A gente gostaria de ver progressos dessa magnitude para os principais parceiros lá do norte, Canadá e México, e aí também aqui para a gente, né? Por que não dizer que seria muito bom isso ser um sinal de que existe um espaço para a gente negociar aqui também. A minha próxima pergunta vai justamente nesse sentido. Na sequência, Sandra Lacerda, Gabriel Junqueira estão aqui também para conversar com o nosso convidado, o Danilo Igliori, mais uma vez participando do nosso Almoço de Negócios. Eu quero ouvir, Danilo, ouvi-lo sobre o Brasil, né? A sensação de que nós estamos ficando para trás. Porque uma coisa é a gente saber assim, os países estão negociando, mas nenhum acordo foi anunciado ainda. De repente vem Filipinas, que tem economicamente uma importância bem menor até do que o Brasil. Aí vem Japão, muito relevante. União Europeia, não preciso comentar a importância do bloco europeu. E aí agora já começa hoje no mercado financeiro e em outros... e também na nossa sociedade, uma discussão assim, e cadê o Brasil, hein? Será que a gente está negociando? Porque nós não temos informações sobre como está o andamento dessas negociações. Essa sensação pode contaminar o mercado de alguma maneira? Como que você, economista, consegue colocar isso dentro de projeções econômicas, Danilo? Dá para dizer que estamos ficando para trás ou não? Olha, eu não diria que a gente está ficando para trás, eu diria que a gente está tendo dificuldades, né? Até porque o aumento de tarifas, no nosso caso, veio acompanhado aí de contornos mais ligados a uma agenda política que dificulta, vamos dizer assim, botar as cartas na mesa com um foco puramente econômico e comercial, que é o que a gente gostaria, né? Mas eu vejo, pelo menos aquilo que a gente acompanha pela mídia, né, uma grande disposição do governo em negociar, né? Eu acho que tem sido feitas declarações repetidas aí, tanto do lado do Ministério da Fazenda como o próprio presidente, dizendo que sim, precisamos sentar na mesa e negociar, né? E eu acho que assim, uma coisa que está ficando muito clara, né, e que eu acho que tem facilitado essas negociações, que aumentos de tarifas dessa magnitude não fazem sentido.
Então, os setores privados de ambos os países também colocam uma pressão, e eu acho que, nesse sentido, a gente também tem visto, se não progressos, pelo menos uma grande disposição em sentar na mesa e tentar resolver esses impasses. Junqueira, nosso comentarista, gestor da Santa Fé Investimentos, parceiro da TC News, contribuidor do TC, é o próximo que vai fazer perguntas para o nosso convidado. Fica à vontade, Junqueira. Bom, boa tarde, Danilo, um prazer estar falando com você. Acho que a gente comentar um pouco do que eu estava falando logo antes de você entrar, né, desse movimento do dólar mais fraco globalmente, né? Como que você tem enxergado essa moeda americana que, apesar de todas as questões internas nossas aqui, ela não consegue subir? Olha, acho que você estava ouvindo o final da sua colocação. Eu acho que assim, o movimento hoje da taxa de câmbio real contra dólar é essencialmente provocado por movimentos, por fatores internacionais, né? Tem um ou outro momento aí que os fatores internos predominaram, mas essencialmente o que a gente está vendo é uma perda de valor do dólar em relação à maioria das moedas, não só das principais economias, né, que é capturada ali pelo DXY, mas também com relação a vários países emergentes. Então esse é um fenômeno que tem muito mais a ver com os Estados Unidos do que com o resto do mundo, vamos dizer assim. E aqui eu acho interessante pontuar o seguinte: tem dois componentes aí nessa trajetória de enfraquecimento do dólar, né? Um deles é mais estrutural, né, que estava difícil de perceber antes do governo Trump, mas porque a economia americana estava indo muito bem nos últimos anos e tem a história da pandemia por trás e tudo mais, mas é uma tendência estrutural, né, já de algumas décadas, eu diria, de o dólar ser confrontado como, né, a única possibilidade de moeda de reserva, de moeda que lastreia transações internacionais, né? Tem um trabalho muito interessante do economista famoso Kenneth Rogoff, né, olhando exatamente para isso, né? Até deixo aqui uma recomendação de leitura aqui para a audiência do TC, que é um livro que chama Our Dollar, Your Problem, né? Então ele vai estudar essa tendência mais estrutural. Agora, o governo Trump ele acelerou esse processo, né, com toda a turbulência que ele criou, né, não só em termos dessa situação tarifária que a gente está discutindo aqui, mas também em outros posicionamentos polêmicos que, de alguma forma, deixaram desconfortável a posição de você ter muita concentração de patrimônio, de ativos em ativos denominados na moeda americana ou no próprio moeda americana. E aí isso estou falando de grandes investidores institucionais e também governos, né? Então eu acho que tem aí uma soma de dois fatores, um mais estrutural e um muito ligado ao governo Trump. E aí eu acho o seguinte, você estava citando lá um suposto acordo Mar-a-Lago lá, que supostamente haveria um interesse explícito do governo Trump de desvalorizar o dólar. A gente sabe, né, e você mesmo explicou bem que, tá bom, o dólar mais desvalorizado favorece as exportações americanas. Mas no final das contas eu acho que não seria bom para os Estados Unidos que esse processo de fato se aprofundasse, né? Vamos lembrar que uma parte importante, né, das reservas em dólar que países e agentes privados estrangeiros mantêm é uma fonte fundamental para financiamento, né, de empresas e do próprio governo americano, né? Então, acho que assim, vamos lá, para resumir, tem uma tendência de desvalorização. Não dá para dizer ainda o quanto que isso continua e se aprofunda, vai depender de muita coisa, mas eu não acredito que isso mude isso implique uma mudança radical no cenário, vamos dizer assim, monetário, financeiro, num horizonte aí que a gente consiga enxergar.
Muito obrigado, Danilo. Olha, a nossa audiência tentando capturar sinais de alguma maneira. Hoje, o presidente Lula participou de um evento lá em Brasília, um evento sobre transformação digital. Ele estava no palco e não falou. Então, estou vendo muita gente no chat com essa hipótese, né? Falando, olha, será que a não declaração do Lula significa alguma coisa? Porque geralmente, quando o presidente fala a respeito de Donald Trump ou do acordo entre Brasil e Estados Unidos, o presidente costuma falar, olha, da soberania nacional, da reciprocidade, e hoje o Lula não falou absolutamente nada. E era um tema, o evento tinha um tema propício para esse tipo de declaração, já que falava sobre transformação digital, tecnologia, e o presidente Lula fala muito sobre a regulamentação das redes sociais, que é um tema caro para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então Lula escolheu não falar. E a galera tá aqui, será que isso é um sinal ou não significa absolutamente nada? Este acordo com a União Europeia e os Estados Unidos, que não é um acordo oficial, mas segundo a imprensa europeia e americana muito bem encaminhado, também está preocupando de alguma maneira a nossa audiência. E a pergunta do Frederico Souza vai justamente nesse sentido, Danilo. A Sandra anotou aqui o questionamento, não é, Sandra? Isso mesmo, Vini, vai exatamente nessa linha. Danilo, o Frederico Souza pergunta, ele fala assim, será que o Brasil entrou nesse acordo? A Europa exigiu que o Brasil fosse deixado para trás e os produtos europeus fossem priorizados? Qual a sua análise, Danilo? Olha, eu acho difícil dizer, mas eu tendo a acreditar que não seja o caso, né? Quando a gente olha para a pauta de exportação do Brasil para os Estados Unidos, acho que assim, tem algum overlap, mas é pequeno em relação ao que os interesses europeus, né? É isso aí que também o Junqueira estava comentando, tem café, né? Suco de laranja, carne, e mesmo alguns dos itens manufaturados, acho que não tem um conflito tão grande, não. Eu, na verdade, pessoal, eu acho que um acordo com a União Europeia, após o acordo com o Japão, tende a ser positivo para a gente. Eu acho que tem que começar um movimento de assim, olha, toda essa turbulência foi mais criada pela forma do governo Trump em apresentar essas discussões tarifárias do que os objetivos finais. Temos que lembrar o seguinte, tarifa não vai melhorar a situação dos Estados Unidos. Eu acho que tem um erro tático aqui de imaginar que comércio internacional é um jogo de soma zero. Toda a literatura, tanto teórica como empírica de comércio internacional, mostra que o comércio, quando bem regulado, ele é bom para os dois lados. E você vai ter déficit com alguns países, superávit com outros, e está tudo certo, né? Então, acho que assim, eu fico muito feliz, na verdade, de ver acordos acontecendo com a União Europeia e com o Japão nessa magnitude. Acho que deveria ter menos tarifa ainda, mas estaria bem melhor do que o que foi planejado, anunciado lá atrás, e eu espero fortemente que sirva como um incentivo para a gente avançar na nossa agenda. Danilo, falando agora a respeito do cenário local, a partir do contexto que temos, que é um contexto tarifário, e esse contexto tarifário pode impor dificuldades do Brasil em exportar os seus produtos, pensando na inflação doméstica. Agora, sexta-feira, tem um dado importante, tem IPCA 15. De alguma maneira isso pode ser deflacionário aqui para os consumidores locais, ou você não enxerga essa possibilidade? Olha, tem dois canais aí para a gente pensar, né? Acho que ele tem um impacto que pode ser deflacionário em torno dos produtos que vão perder mercado, né, nos Estados Unidos, que uma parte importante vai ter que ficar aqui mesmo. Vamos ter aí um excesso de oferta temporário e isso deve trazer preços para baixo ou pelo menos evitar mais aumentos de preço. Agora, tem um outro canal que é o canal via menos oferta de dólar no país por conta de uma diminuição nas exportações. E aí tem uma tendência a pressionar a taxa de câmbio, que ao contrário então do movimento em cima dos produtos
em si tem um impacto potencialmente inflacionário, né? Então ainda é difícil de fazer as contas, vai ter pressão para os dois lados. No dólar é uma coisa mais macro, nos setores exportadores é uma coisa mais micro.